Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Rodrigo Ângelos, eu sou fisioterapeuta e osteopata, mestre em ciências da reabilitação. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre alguns conceitos teóricos e técnicos para você, fisioterapeuta, osteopata, terapeuta manual, lidar melhor com pacientes agudos travados, né, com limitação funcional e com aquelas adaptações shift em tronco, como essa foto aqui do lado. Esses pacientes, sem dúvida, são um grande desafio clínico para nós, né, no nosso consultório, porque eles geralmente têm um alto índice de dor, né, escalas numéricas de dor aí girando em torno de 8, 9, 10, e o paciente tem um alto grau de incapacidade, né? Ou seja, ele está travado, ele tem uma posição adaptativa, inclinação, flexão e muitas vezes não consegue se locomover. Há casos, inclusive, que os pacientes não conseguem sair da cama e a gente precisa prestar um suporte até mesmo a nível domiciliar. A ciência ela é totalmente aliada com a realidade e nos mostra que o uso de fármacos, analgésicos, anti-inflamatórios e até mesmo algumas injeções de corticosteroide ajudam muito pouco o destravamento desse paciente. E o que tende a ser mais efetivo para recuperar esse paciente seja o tempo, né? O processo natural de recuperação, a história natural clínica, né? Que com o tempo cura na capacidade orgânica que todos os nossos corpos têm de se recuperar. Mas nós, fisioterapeutas, osteopatas, terapeutas manuais, a gente tem uma potencial, né, habilidade, um repertório clínico para ajudar o paciente a sair antes dessa posição ou até mesmo para que o processo de cura ao longo do tempo seja menos sofrido, mais tranquilo e relaxante. Antes de falar sobre conceitos de diagnóstico e tratamento, é muito importante a gente pontuar que não existe milagre. E muitas vezes a gente vê nas redes sociais, em vídeos, aqueles comparativos antes e depois, né? O paciente todo torto e depois o paciente milagrosamente bem, né? Alinhado, movimentando, né, gente? Isso são casos excepcionais, se é que não são casos fakes, né? Casos que tendem muito mais a enganar e fazer um merchan. Então, a vida real da nossa prática clínica com o subsídio da ciência é que esse é um caso desafiador e que a gente precisa de tempo. Esses casos de travamento e o caso com adaptações de tronco, como eu mostrei ali na foto do começo, do shift, eles podem ser caracterizados, né, como casos agudos adaptativos ou quadros adaptativos crônicos, né? Então, o paciente ele fica torto, isso é uma posição adaptativa protetora que o nosso corpo adota para alguma alteração estrutural que esteja acontecendo, seja ela mecânica ou até mesmo patológica, né? Eu vou explicar isso melhor. Mas é importante a gente separar esses dois grupos, casos agudos adaptativos, aqueles pacientes que têm sintomas em até 6 semanas, e pacientes adaptativos crônicos, quando já tem sintomas há mais de 12 semanas, tá? De 12 semanas não, sim, 12 semanas, 3 meses, desculpa. Tá? Então, esses casos agudos, essa adaptação que o paciente ele se posiciona, a gente precisa sempre entender e pensar na possibilidade de algo mais patológico, né? Por isso que é extremamente importante a gente fazer um diagnóstico de exclusão das bandeiras vermelhas, né? As bandeiras vermelhas são alterações patológicas que tendem a sugerir, com base na história clínica e na queixa do paciente, possíveis alterações que estejam caracterizadas como fraturas, tumores, infecções e síndromes medulares ou de cauda equina, por compressões centrais, né? Nessas compressões centrais de grande volume podem estar, por exemplo, as hérnias de disco, pósteros centrais mais volumosas que tendem a gerar sintomas
bilaterais nos membros inferiores, que pode trazer esse travamento, vai ter uma alteração neurológica associada com dormência, formigamento bilateral e algum grau de incapacidade, né? Isso a gente pode até considerar e caracterizar como uma estenose do canal medular a nível lombar e a nível cervical, tá? Com sintomas característicos. Bom, quando eu descarto as patologias mais severas, como eu descrevi das bandeiras vermelhas, que não são tratadas por nós fisioterapeutas, a gente tem que analisar as alterações funcionais. Das alterações funcionais, eu vou dividir em dois grandes grupos. Alterações funcionais inespecíficas, onde a gente não consegue ter um agente etiológico, estrutural, causal, e o grupo bem menor, em torno de 5% dos casos, que são os casos específicos, que é quando a gente pode ter as hérnias de disco envolvidas, né? As hérnias de disco ou as compressões de estenose foraminal, por onde passa o nervo, né? Então, a hérnia de disco ela tá aqui, né? Dependendo do tamanho da hérnia ou até mesmo por um aumento da articulação facetária, eu tenho um fechamento dessa luz por onde está passando a raiz, tá? Isso é uma estenose do canal foraminal. Então eu preciso entender o que é, da onde vem esse quadro agudo de travamento do paciente. Esse caso agudo, quando ele é adaptativo, funcional, por uma restrição de mobilidade vertebral, mantido por um espasmo lombar, olhando só a dimensão bio, né? Lembrando que a gente sempre tem que olhar o indivíduo dentro das três dimensões, bio, psico, comportamental. Na dimensão bio eu tenho que pensar na mecânica, nas restrições articulares, nas alterações discogênicas, nas tensões miofaciais, nas restrições de mobilidade, nas síndromes facetárias e por aí vai. Somando todo o aspecto psicocomportamental que tende a se misturar e gerar o componente mais agudo, né? Onde gera um quadro clínico mais doloroso e com mais incapacidade. Quando a gente está diante de um paciente com uma hérnia de disco, a gente tem um outro cenário clínico, né? Eu tenho uma irritação neural e esse shift, aquela inclinação, muitas vezes está tentando abrir esse espaço aqui para que a raiz sofra o menos possível. Então, o corpo do paciente faz uma compensação em inclinação, translação vertebral para gerar uma abertura desse espaço, tá? Como que eu diferencio, Rodrigo, né? Pacientes agudos inespecíficos de pacientes agudos por uma hérnia de disco? Bom, história clínica, né? Descartei as bandeiras vermelhas. O paciente ele diz que ele tem dor só lombar. Bom, se a gente tiver só com o paciente com dor lombar e travado, a probabilidade de ser uma hérnia de disco é muito menor, né? Hoje os estudos de estratificação que mostram pequenas correlações de sinais, sintomas clínicos, queixas, história, mostram que os pacientes que têm problemas por hérnia de disco, eles geralmente têm mais sintomas na perna do que nas costas, né? Ou seja, sintomas abaixo do joelho. E se o paciente ele tem dormência, formigamento, alterações de força, que são característicos de uma radiculopatia, aí se torna mais evidente ainda, pela história só, de que possa estar diante de um caso de hérnia de disco. O que vai separar e até mesmo limpar uma coisa da outra são os testes provocativos, né? Para os membros inferiores, slump test, LASEG cruzado, e para os membros superiores, coluna cervical, né? Spurling, arm squeeze e os testes de tensão neurais do membro superior, tá bom? Quando os testes provocativos eles são positivos, a probabilidade de eu estar diante de uma alteração neural de raiz é muito maior do que uma alteração inespecífica, tá? Então, primeiro de tudo é fechar esse diagnóstico mais adequado, de maior probabilidade, usando as principais ferramentas, como algumas, né, que eu descrevi agora em 1 minuto e meio. Imagine, né? Isso aí eu falo em uma aula de 3 dias ou um curso online de 15 módulos, de 13 horas de curso, né? Então, falar em 1 minuto e meio é uma coisa muito superficial. A gente pode aprofundar aqui nos comentários um pouco mais, se assim vocês acharem necessário. E o tratamento para o paciente agudo e o paciente crônico,
lembrando, sintomas a menos de 6 semanas e a mais de 12 semanas, ele é bem diferente, tá? Esse paciente agudo, eu preciso esperar ele evoluir ao longo do tempo, num processo natural. Teoricamente, eu não posso forçar para desfazer aquele shift. Eu tenho que usar condutas de terapia manual, condutas de calor que tragam relaxamento para o paciente. Eu tenho que distensionar a musculatura, mobilizações articulares e, principalmente, usar exercícios que nada mais são do que fazer movimentos em direções que são livres de movimento, que é o que a gente chama livres de dor, né? Movimentos livres de sintomas, que é o que nós chamamos de direção de preferência, que é o paciente que faz um movimento para frente em flexão ou para trás em extensão e alivia os seus sintomas, tá? Esse é um ponto muito importante para tratar um paciente agudo. O ideal é que a gente não use condutas que tendem a aumentar dor, que possam trazer mais medo para o paciente, que possam colocar o paciente numa zona de ainda maior desconforto, medo. Eu preciso tentar tirar esse paciente dessa zona de desconfiança, medo, desconforto, para inseri-lo dentro de uma zona mais segura, mais tranquila, para que a gente consiga ampliar a melhora da dimensão bio também para a dimensão psicocomportamental. Esse paciente se sinta mais seguro, mais relaxado, né? Para que ele tenha estratégias de movimento, estratégias de direções de movimento que aliviem os seus sintomas para que ele consiga trabalhar, se deslocar. Talvez nesse primeiro momento não vai dar para fazer exercícios, mas que ele consiga daqui a pouco dar caminhadas, para que no momento que ele conseguir fazer a sua rotina de vida diária, ele possa extrapolar para calçar um calçado e dar uma caminhada na rua, né? Porque o movimento é sempre o melhor remédio para tratar esses pacientes agudos. Por mais que alguns casos precise sim do repouso, tá? E casos ainda mais agudos que não respondem com a fisioterapia, eu preciso sim pensar no uso dos fármacos, dos agentes injetáveis, que são prescritos pelos farmacêuticos e pelos médicos, né? Esse trabalho multiprofissional, ele é fundamental, tá? Quando o paciente ele tem dor, algum grau de incapacidade, ou até o shift, né, que eu mostrei na foto, passado 12 semanas, 3 meses, uma condição mais crônica, eu já posso usar condutas de terapia manual com um pouco mais de vigor para forçar um pouquinho, para tirar esse paciente da adaptação, tá? Ele tá naquela posição às vezes mantida por medo, por não entender o que ele precisa fazer. Então as técnicas de manipulação de alta velocidade, de baixa amplitude, elas têm uma entrada melhor, mais significativa, juntamente com os exercícios. E para esses dois grupos, agudos e crônicos, a gente sempre precisa de uma boa pitada de educação e dor e de educação e saúde, né? Para conseguir inserir esse paciente que hoje está naquela primeira consulta, num cenário de medo, sem saber o que fazer, num cenário de maior tranquilidade, reconhecendo as suas limitações, mas de uma forma segura, sabendo qual é a amplitude ou por onde ele pode transitar, para que com o tempo ele evolua juntamente com a fisioterapia e o processo natural de cura do tempo, tá? Essas dicas, sem dúvida nenhuma, são a base de uma reabilitação segura e confortável para tratar pacientes com adaptações de tronco, quadro de dor e incapacidade para os momentos agudos, subagudos e até mesmo crônicos, tá bom? Se esse vídeo foi importante para ti, te ajudou de alguma forma, deixa o teu like aqui, te inscreve aqui nesse canal do YouTube, tá? É um canal voltado para descomplicar o raciocínio clínico para fisioterapeutas e também levar informação para a sociedade de uma maneira geral. E se tu gostou, deixa o teu comentário aqui também, clica aqui no compartilhar o vídeo, manda para alguns colegas para a gente conseguir disseminar com maior qualidade esse conteúdo que é tão importante, primeiro para facilitar a nossa vida profissional, mas também para que a gente consiga ajudar cada vez mais pessoas que precisam da nossa ajuda, tá bom? Um grande abraço e até o próximo.